Faltando aproximadamente 500 dias para as eleições de 2022, dois dos maiores grupos de comunicação regional do país abrem um novo capítulo na cobertura jornalística política do Brasil. A partir de hoje, o Grupo RIC aqui do Paraná e o Grupo ND de Santa Catarina lançam, em parceria, um grande movimento chamado Brasil 2022 já começou. O objetivo é o de enriquecer o debate sobre os rumos do país. Esse projeto vai apresentar ações envolvendo todos os veículos dos grupos, TV, portal de notícias, jornal, revistas e rádios, divulgando pesquisas eleitorais e produzindo permanentemente pautas jornalísticas relevantes sobre os temas, por meio de reportagens especiais, entrevistas com os mais diversos setores da sociedade, debates com os candidatos, sabatinas e amplo envolvimento editorial. E a primeira pesquisa mostra um cenário nebuloso. A disputa segue na forte polarização que vemos nos últimos anos. Mostra o principal investigado da Lava Jato como líder. E é importante reforçar isso. Lula não é absolvido pela Justiça. Ele teve suas sentenças anuladas em uma pirueta jurídica do Supremo Tribunal Federal que fez com que os seus processos voltassem a estaca zero. Mas reforço, ele não foi absolvido. Segue como investigado por desviar dinheiro público. Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro, eleito com um forte projeto de reformas, não consegue avançar. Parte por incompetência mesmo, mas também pelos conchavos e fisiologismo que é a marca da política brasileira. Nós acreditamos que a gestão da pandemia está muito aquém do que o povo brasileiro e paranaense deseja ou necessita. O governo federal já esteve melhor avaliado quando o assunto é a gestão do Brasil. E é claro que essa avaliação em queda foi motivada pela crise da Covid-19. E o governo precisa ser avaliado e responsabilizado por seus erros e acertos, bem como os governadores e prefeitos. Existe tempo para Bolsonaro ajustar a rota. É hora de fazer uma revisão crítica de seu governo e traçar uma linha de retidão e de compromisso com os valores que o povo brasileiro ainda aguarda. É fundamental que o presidente volte com força ao seu projeto de reforma administrativa e tributária, de desburocratização do Estado, de fortalecimento dos poderes e da crença na democracia, de ter ministros técnicos e não ideológicos. Este é o momento. Depois poderá ser tarde. Importante lembrar que as pesquisas eleitorais são reflexos do momento e que muita coisa pode mudar. Vamos então aos números da primeira pesquisa dos grupos RIC e ND e com o Instituto Mapa, com as intenções de voto à presidência da República. O Instituto Mapa apresentou 8 possíveis candidatos a presidente e perguntou em quem os entrevistados votariam se a eleição fosse hoje. O ex-presidente Lula aparece na frente, com 36,8% das intenções de voto. Em seguida, vem o atual presidente, Jair Bolsonaro, com 26,8%. O ex-juiz Sérgio Moro aparece em terceiro, com 5,1%. O ex-ministro Ciro Gomes tem 5%. O apresentador Luciano Huck tem 4,5%. O governador de São Paulo, João Dória, tem 3,3%. O ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, tem 2,7%. O empresário João Amoedo tem 2,6%. Brancos, nulos e os que não votariam em nenhum desses candidatos somam 5,1%. Não sabem dizer em quem votariam, somam 8,4%. A pesquisa perguntou também em quem os entrevistados votariam em um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula teria 51,4% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 31,5%. Brancos e nulos somam 11,7%. Não sabem dizer 5,5%. Veja agora os resultados da primeira pesquisa do projeto Brasil 2022 já começou, que mostra os números da corrida presidencial feita apenas com o eleitor aqui do Paraná. Veja que a situação é bem diferente. O Instituto Mapa apresentou os mesmos 8 possíveis candidatos à presidência da pesquisa nacional aos entrevistados paranaenses e perguntou em quem eles votariam se a eleição fosse hoje. O atual presidente, Jair Bolsonaro, lidera com 35,8%. O ex-presidente Lula aparece em segundo lugar com 26,4% das intenções de voto. Em seguida, vem o ex-juiz Sérgio Moro, que aparece em terceiro com 11,1%. O governador de São Paulo, João Dória, tem 5,3%. O ex-ministro Ciro Gomes tem 4,8%. O ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, tem 4,7%. O empresário João Amoedo tem 2,2%.
O apresentador Luciano Huck tem 1,7%. Brancos e nulos e os que não votariam em nenhum desses candidatos somam 2,7%. Não sabem dizer em quem votariam, somam 5,3%. A pesquisa perguntou também em quem os paranaenses votariam em um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Jair Bolsonaro teria 45,3%. Lula, 36,7%. Brancos e nulos somam 11,1%. Não sabem dizer 6,9%. Agora, vamos ver os números de rejeição dos candidatos. A pergunta foi: em qual dos candidatos os entrevistados não votariam de jeito nenhum? Lula foi citado por 40,8%. Jair Bolsonaro aparece com 38,7%. Luciano Huck tem 4,6%. João Dória, 4,3%. Ciro Gomes, 3,4%. Luiz Mandetta, 1,4%. Sérgio Moro, 0,2%. João Amoedo, 0,1%. Os que não rejeitam nenhum somam 0,5%. Não souberam dizer 6%. O Instituto Mapa também perguntou como os paranaenses avaliam a gestão de Jair Bolsonaro. 24,3% disseram que ela é ótima. 12,4% consideram boa. 14,2% apontaram a gestão como regular. 10,5% acham a gestão ruim. E 33,5% péssima. Não souberam dizer 5,2%. A pesquisa também perguntou a avaliação sobre o desempenho de Jair Bolsonaro em relação à pandemia do novo coronavírus. 20% consideram ótima, 15,6% acham boa, 15,3% apontam a gestão como regular, 7% dizem que a gestão é ruim e 37,1% avaliam como péssima, 5% não souberam dizer. Ainda no tema pandemia, a pergunta foi qual o tipo de posicionamento do candidato em relação à Covid-19 os paranaenses preferiam votar. 43,5% disseram que escolheriam quem se posicionou dando prioridade à saúde, com restrições de várias atividades econômicas. 25,9% votariam nos candidatos que deram prioridade à economia, sem restrições das atividades econômicas. Não souberam dizer 30,7%. Também foi perguntado sobre qual posicionamento político dos candidatos os paranaenses preferiam. 26,6% queriam outras opções. 24,5% disseram que apoiam a maneira de Bolsonaro governar. Já 16,3% se declararam anti-Bolsonaro. 16% disseram que são antipetistas. 16,6% não souberam dizer. Olha, os números da pesquisa nacional e da estadual deixam claro que se Bolsonaro não repensar sua postura, parte da população brasileira não se curvará ao passado, mas olhará para frente. 29% dos eleitores desejam uma outra opção de candidato. 17,8% se declararam antibolsonaristas. Outros 11,9% se declararam antipetistas. E, acima de tudo, 20% estão avaliando o cenário. Esses números reforçam a tese de que, se o presidente não mudar, uma terceira via pode ser construída em um projeto nacional de não retroceder ao passado. Qual o caminho o Brasil seguirá? Só vamos descobrir com o avanço dos meses e com as ações futuras dos possíveis candidatos. Assim, entenderemos se viveremos governados por suspeitos de corrupção, por negacionistas, por algum aventureiro ou por um político de fato. Isso é o que pensa o Grupo RIC.